Ora, então cá estamos para mais um vídeo e desta vez, antes de passarmos pela questão dos vetores, que eu disse e mencionei na aula passada, mesmo no fim, creio eu, há aqui um outro conceito que é muito fulcral quando nós estamos a desenvolver os nossos jogos dentro da Godot, que são os signals, que em português remete-nos para sinais. O que são os signals? Basicamente, os signals na Godot são uma parte fundamental do sistema de eventos, ou seja, eles usam um pattern chamado, não só usado dentro do Godot, mas em várias outras linguagens é possível usar este pattern, que é o Observer Pattern. Então os sinais funcionam como um método de comunicação entre os nós em uma cena ou entre diferentes componentes do nosso jogo. Portanto, imaginem que vocês quando clicam num botão, e vamos já ver a seguir esse mesmo exemplo, quando nós clicamos num botão, queremos que algo aconteça quando é pressionado. Então, quando nós clicamos nesse botão, nós vamos emitir um sinal para um componente ou para um nó, qualquer coisa, em que possa receber esse evento e tratá-lo da maneira como nós desejarmos. Vamos então à prática, vai ficar muito mais simples e depois vou introduzir uma analogia para então reforçar o entendimento dos signals. Lembrando que, como eu mostrei aqui no primeiro slide, esta é a parte 1. A parte 2 irá aparecer mais à frente num próximo módulo, porque dá para ser um assunto bem profundo acerca dos signals, e então para já vamos deixar pela parte básica. E sem mais conversa, vamos então à parte prática. Eu já preparei aqui uma cena, já com um script colocado, ok? Vou criar um botão em que quando eu clico no botão vai incrementar um número. Portanto, eu vou querer aqui uma label, vou querer um nó do tipo label, que é texto, ok? Eu aqui clico no label, inspector, e vou colocar 0 e vou trabalhar um bocadinho só aqui na formatação do texto. Não vou querer agora alinhá-lo, não me interessa o alinhamento. Eu posso alinhar só aqui deste label, não faz assim muita diferença, só para ficar aqui centrado. E vamos aumentar o texto dele. E aqui pode ser feito temp override. Vamos subscrever a formatação atual dele. E font size vou habilitar isto e vou meter, sei lá, um 48. Deve ser suficiente. Ok? E vou trazer, lembrando que temos de estar aqui com a opção do Select Mode ou clicking em Key Quá para então arrastar. Eu vou centralizá-lo, não me interessa muito se ficar muito bem ou não, não é este o propósito da aula. Depois vamos ter nos projetos, mais à frente já vamos trabalhar melhor e ter essa atenção. Vou querer então inserir um botão, um button, ok? E temos aqui o botão mesmo aqui escondidinho, vou aumentá-lo bem grande e vou arrastá-lo para aqui para baixo, mais ou menos assim. E vou dar um texto de mais um, só assim. E posso também trabalhar aqui um bocado no texto, aqui em term overrides, em font size, e vou dar talvez também um 32, podia ser um 48, como quiser. Ok? Agora, como nós trabalhamos com os signals, não é? Então, se nós clicamos aqui no botão outra vez, e aqui à esquerda, à direita, aqui à direita, temos uma tab chamada Node. Reparem que aqui em Node, nós temos aqui subtabs, temos os Signals e Groups. A parte dos Signals, é que já está selecionada, já temos aqui alguns Signals pré-definidos. São os built-in, são os que já vêm por padrão nos nós que a Godot nos oferece. E temos aqui button down, button up, press up. Reparem que os nomes, não é, remetem-nos para uma ação. Ou seja,
vai acontecer alguma coisa quando for pressed, quando for pressionado, ou quando o botão for largado, ou quando o botão estiver a ser pressionado, entendem? E ainda temos aqui outros, mas agora não vem ao caso. Ok? Mas este aqui são os 4 signals pré-definidos do base button. Depois, por consequência, este botão herda de componentes do control, do canvas items, já sabem aquela história da hierarquia, então ele vai também buscar os signals dos pais, digamos assim, e dos avós, se é que me faço entender. Isto é uma questão da herança. Portanto, do botão em si, realmente, só temos 4 signals. E nós vamos querer trabalhar com o preset. Portanto, quando clicarmos no botão, quando fizermos preset, ele vai ter que incrementar. Portanto, vai ter o preset. Clicamos 2 vezes e vai nos aparecer este pop-up, este modal. O Godot já nos indica um nome de um método que nós vamos poder trabalhar. Isto pode ser qualquer coisa, mas eu até sugiro que vocês deixem por padrão. Eu até deixo aqui um underscore atrás, já para indicar que se trata de um método, de um signal default da Godot. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Quando nós clicamos em Preset, vai ser emitido um sinal para um método cujo nome constará aqui neste input. E nós vamos redirecionar este método para aqui para dentro do nosso main, que é onde tem o script. Já tem aqui esta folhinha. Lembrando, se nós não tivermos um script criado, nós não conseguimos associá-lo a nada. Temos que ter obrigatoriamente alguns aqui, não tem que ser no root, mas temos que ter um script aqui alguns, onde nós queremos trabalhar este método. Portanto, como eu já tenho um script aqui, vou querer trabalhar com este método onButtonPresser dentro do main. E vou fazer connect. E reparem que ele criou-me este método automaticamente chamado onButtonPresser. E vou dar só um print, vou dar um hello world. E posso apagar esta linha porque a função já não está vazia e ele já não dará erro. Vou salvar e vou correr. E vocês vão reparar que quando eu clicar neste botão tem que me printar aqui Hello World. Cliquei, Hello World. Agora vamos querer incrementar mais um sempre que nós clicarmos neste botão. Então eu vou criar aqui uma variável var número do tipo int que vai se inicializar a 0. Ok? E se recordam como nós alteramos o valor dentro de uma label, então vou sugerir que façam agora sozinhos, pausem o vídeo e incrementem o valor 5 segundinhos e dou já a resolução. Ok? Espero que tenham feito este pequeno exercício, não é nada demais, portanto, como seria de esperar, nós podemos fazer assim, desta forma, caso queiram, com o dólar, referenciamos de imediato o node que se encontra aqui na scene e vou chamar o label neste caso. Eu dei. Não foi o melhor nome, provavelmente, não é? Mas faço ponto text e agora str para passar o número para texto. Vai ser número e antes disto eu tenho que incrementá-lo, obviamente, mas igual usando os operadores aritméticos. Portanto, toda vez que for clicado no botão, vai ser chamada esta função que vai somar sempre mais um ao valor que estava e vou printar este número, digamos assim, no label. Estou a mudar na propriedade text e, portanto, deve funcionar sem problema algum. Vamos rodar. 1, 2, 3, ok? Este é o conceito mais simples do uso dos signals. Esta maneira com que nós conectamos os signals chama-se
conectar signals via editor. Porque editor? Porque nós usamos através daqui do nosso, né, da nossa interface da Godot, então é via editor. Se nós quiséssemos fazer via código, é possível, ok? Mas vou agora aqui desligar com o botão direito. Reparem que a hora que eu criou esta linha, não é, abaixo, porque ele indica que de facto este signal está a ser referenciado para um método, ok? Cujo nome é onButtonPresser, certo? Agora eu vou desligar, vou desconectar. Se nós testarmos, já não vai funcionar, ok? Portanto, neste momento não estamos a funcionar com o signal. Vamos ter que o conectar. Portanto, a maneira como eu vou fazer vai ser aqui no Ready. Assim que o Ready entra em ação, porque vai iniciar assim que a cena estiver preparada, vai conectar-se ao signal do Preset. E então vamos referenciar esse signal para o onButtonPresser. Para fazer isso, então, nós fazemos o seguinte: podemos chamar o dólar, muito assim de forma bem simples, o dollar button, não é? Aqui, e fazemos ponto presser. Porquê presser? Porque é o nome que se chama aqui no signal. Apesar de o Godot não dar um autocomplete, não nos sugerir nome nenhum. Se vocês vierem aqui, não encontramos aqui nenhum button down, nenhum button up, nada. Ele não dá erro, mas ele vai perceber que nós estamos a tentar conectar a um signal. Porquê? Porque nós à frente fazemos ponto connect. E isto é um método. E agora este método ele pede um argumento que é nada mais, nada menos o nome da função a qual ele se vai depois estabelecer a ligação. E basicamente é o nome deste método. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é chamamos o nosso novo button, vamos referenciá-lo ao presser, ao signal do presser, vamos conectá-lo e interligá-lo com o onButtonPresser, que é um método, certo? E agora deve funcionar novamente o nosso código. Ok? Perfeito. Esta é a forma de como se conectar via código os signals. E se nós quisermos criar um signal customizado, podemos fazê-lo muito bem também. Vindo aqui, vai ser quase como declarar uma variável, só que neste caso, em vez de declarar uma variável, estamos de facto efetivamente a declarar um signal. E para declarar um signal, usamos a palavra reservada chamada signal. E vou dar o nome de resposta. Vai ser um signal, vai ser chamado, vai ser emitido quando este método for chamado. Vamos manter esta situação a funcionar, ok? E quando este método for chamado, eu vou querer emitir um sinal para a resposta. Este sinal agora tem que ser conectado e eu vou conectá-lo aqui. Resposta ponto connect, ok? E vou querer agora passar um método para onde eu quiser tratar. Pode ser assim, underscore resposta underscore recebida. E vou criar um método chamado resposta recebida. Eu vou dar um print, simplesmente um print. Olá mundo, agora em português. Ele aqui está-me a dar o erro. Já não está, porque agora sim ele assumiu. Certo? Mas agora
ele ainda não faz nada, porque só estou conectado, ele está à escuta, mas tem que ser enviado um sinal para a resposta. E podemos fazer o seguinte, quando este on button presser for chamado, então eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o signal, chamado resposta, e vou emitir, basicamente, é isto. E quando eu emito, é quase como em português, olha, estás a ouvir? Quem estiver a ouvir, que nesse caso nós aqui conectamos, vai ser esta função que vai estar a ouvir, então vai dar um olá muito. Vamos testar. Então, reparem, tem esta situação toda a funcionar e que quando eu clico aqui é emitido um sinal para dar um print de olá muito. Isto aqui pode parecer confuso aqui, mas eu trouxe uma analogia que pode ajudar agora a perceber melhor esta parte dos signals customizados, principalmente esta parte que eu sei que pode ser um bocadinho mais confuso. Portanto, imaginemos que temos um botão numa festa, o botão seria um nó na garrote, esse botão quer avisar a todos que estão na festa quando for pressionado, mas não sabe quem é que está interessado. Então, eu emito um sinal quando é pressionado. E quem estiver interessado, então fica à escuta. E é basicamente isso que acontece aqui. Então, este método, quando é chamado, ele não sabe quem é que está interessado, mas olha, vou mandar, vou emitir, vou emitir um comunicado. E este emite conecta-se à resposta e é basicamente como se fosse um microfone. Olhem, escuta, escuta, câmbio. Não é? E quem estiver no outro lado interessado em ouvir, e quem é que está interessado? Quem se conectar ao este sinal ao método em questão. Aqui é que fazemos a junção entre quem envia o pacote da mensagem e quem quer receber o pacote da mensagem. É quase como se fosse a entrega do correio. Aqui está o entregador e aqui está quem quer receber essa carta, o pacote, a encomenda. E aqui faço o que eu bem entender com esse pacote, com essa entrega. Onde aqui faço o que eu bem entender.